Shalom, queridos. Hoje nós começamos o livro de Lamentações, continuação de Jeremias, não é? As Lamentações de Jeremias. Deus é bom aplaudi-lo, ele merece toda a honra e toda a glória. Temos aqui Lamentações de Jeremias, capítulo 1, que diz assim: o profeta Jeremias está testemunhando a desolação de Jerusalém após o ataque do exército da Babilônia. A sua dor é grande. Ele vê a cidade deserta e recorda com tristeza dos dias em que a viu cheia de alegria, sons, pessoas, vida. Agora ele vê a cidade humilhada e vazia. Os poucos que restaram estão aflitos, fracos, com fome. O esplendor de Jerusalém se foi. Jeremias entende que isso é obra do Senhor Deus, fruto do seu juízo sobre Judá. É uma consequência da desobediência do povo que não quis ouvir a Deus. O templo estava destruído, seus utensílios foram roubados, ninguém podia fazer absolutamente nada. De fato, o profeta estava diante de uma situação devastadora. Imagine a nação e a cidade em que você mora ser completamente destruída, ficar em ruínas, e as pessoas com quem você conviveu e ama, muitas estão mortas, outras foram levadas como escravas para outro país, pais separados de seus filhos, órfãos, viúvas, famílias devastadas. É isso que Jeremias estava vendo. O profeta avisou, Deus falou por ele e o povo não ouviu. Por séculos, desde Roboão, filho de Salomão, quando o reino foi dividido, que o Senhor convida Israel e Judá ao arrependimento. Não foi de um dia nem dois. Desde que Roboão, filho de Salomão, desde esse tempo que o reino foi dividido, que o Senhor chama Israel e Judá para o arrependimento. Estou repetindo para a gente lembrar de quando Deus tem nos chamado para viver uma vida de oração, para viver uma vida de comunhão com Ele, uma vida de obediência ao principal comando que Ele nos deu: ganhar, consolidar, discipular e enviar. Eu não posso deixar de fazer analogia, porque nós somos chamados por Deus para mostrar o que está acontecendo. Hoje estamos nos últimos dias, profetas e profetisas que são fiéis a Deus, estão mostrando o que está acontecendo. Não me esqueço quando a pandemia começou, que eu fui para o templo, orar do lado do templo, porque as portas não podiam ficar abertas. E ali eu falava com o povo, dizia, isso aí é o resultado das portas fechadas, sem um povo orando, e o resultado do povo acomodado no seu conforto, sem tirar as vidas do inferno. Falei isso porque é verdade. Deus não ia deixar a igreja passar a humilhação que passou. Portas fechadas, mascarados, fecha, abre, hoje pode abrir, amanhã não pode, e todos mascarados. Deus não ia deixar a igreja passar por isso se ela não tivesse desobedecido. Nós estamos aqui como religiosos ou como filhos de Deus? Como religiosos, cai bem, fica muito bem ficar nos domingos no templo, ir para casa, passar a semana com os planos feitos para nós mesmos e por nós mesmos, sem andarmos na direção do Espírito, e quando for no domingo, novamente vem para o templo, levanta as mãozinhas. Para viver como religiosos, isso aí está nota 10. Mas para viver como filhos de Deus, 0. Porque como filho de Deus é um amor ao próximo. E não tem amor ao próximo se nós não estamos interessados em trazer para elas a vida eterna, que é o que interessa. Nós estamos interessados com essa vida aqui. Por isso não nos importa as pessoas indo para o inferno. Até mesmo os nossos parentes,
a gente faz de conta que nem existe, porque não quer ter trabalho de chegar até lá e dizer: Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele, só para dizer isso. Porque se você falar isso, se eu falar, se nós falarmos essa palavra, de João 14, versículo 6, já é o suficiente para o Espírito Santo trabalhar em cima dessa palavra na vida dessa pessoa. E se essa pessoa for um dos escolhidos, eles vão entender que Jesus está dizendo: venha, meu filho, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Se não foi um dos escolhidos, você fez a sua parte e vá para outro lugar. Já foi em uma casa, não foi convencido, vai para outra. Se for convencido, continue indo para outra. Você vai sempre estar acertando em alguém que está no meio dos escolhidos. Então, a gente caminhou muito tempo fazendo o que bem a gente queria. Mas o Senhor está nos convocando a fazer agora o que Ele quer. A Bíblia está nas nossas mãos. Toda semana temos um capítulo estudado. Está estudando leve, não está pesado, porque eu creio que o básico está aqui. Mas se alguém quiser mais aprofundado, só é vir na nossa casa que vamos estudar uma teologia bem mais profunda do que essa. Mas eu tenho certeza que esses capítulos lidos é o suficiente para a gente entender o que Deus quer de nós. Porque Deus não ia colocar coisas difíceis para os seus filhos não saberem e não entenderem. E mesmo que tenha difícil, o Espírito Santo está nos orientando. Mas se por acaso alguém mais sofisticado quiser mais um pouquinho, nós vamos juntos estudar. Se o problema é esse, como é que eu vou para ganhar vidas com esse estudinho de nada? Não estou vendo nada, só estou vendo fazendo analogia. Então, você quer saber mais sobre o capítulo? Nós vamos estudar juntos. Temos uma escola confiável, na qual eu sempre procuro estudar. Mas não estou passando o que eu estudo nessa escola, porque eu não quero dificultar para aqueles que estão numa situação mais simples, que querem apenas saber o que está no capítulo e mais nada. Então, já é o suficiente o que está no capítulo. Para levar as pessoas a Jesus Cristo, aqui já é o suficiente. Agora, quem quer ficar mais sofisticado, ser doutor de Bíblia, temos mais estudo para quem quiser. Mas graças a Deus que o Senhor está nos mostrando a situação de Israel, e eu creio que todos estão entendendo como é que está a situação da igreja. E parece que a igreja gosta de imitar os erros de Israel. Infelizmente, nós só precisamos imitar as qualidades de Israel, porque ela não é somente erro, ela tem qualidades também. Aqueles que estavam obedecendo, eles eram dizimistas, eles eram ofertantes, eles eram primiciantes. Os que estavam obedecendo, eles sabiam ajudar o pobre, o necessitado, que era o que Deus determinou para eles, de cuidar dos pobres e dos necessitados. Então, hoje, é preciso a gente saber disso. O pobre necessitado precisa ser ajudado e, através da ajuda que nós damos, levar o principal para eles, que é o pão da vida, que é Jesus. Vamos prosseguindo. Lamentações aqui, Lamentações, vendo como ficou Jeremias e como ficou todo o sofrimento desse povo. Jeremias sofrendo por ver isso. Louvado seja Deus. Grande é o nosso Deus. Então, vemos tudo isso. O que se vê, por mais triste que seja, é a colheita de uma semeadura desastrosa. Embora seja grande a dor de Jeremias, ele entende que o Senhor é justo. Ele advertiu diversas vezes ao povo sobre este fim, mas eles não quiseram ouvi-lo. É o que acontece quando não obedecemos ao Senhor Deus. Lamentamos e choramos, e se obedecermos e seguirmos os mandamentos do Senhor, Ele nos poupa de toda essa grande dor. Quer viver sossegadinho com Deus? É muito bom, para não sofrer essas coisas. Porque o Deus de Israel é o mesmo Deus de hoje. Muitos já têm experimentado a mãozinha do Papai do Céu. Eu sou uma delas. E sei que Ele tinha toda razão. Ele nunca fez nada injusto. Nosso Deus é justo. Todas as vezes que vem qualquer coisa de ruim sobre a minha vida, eu pergunto logo. E às vezes nem precisa perguntar. O Espírito Santo me traz logo à mente e ao coração. Foi por isso
isso e isso. E aí o que eu tenho que fazer? Me humilhar, porque eu sei que quando já chega esse ponto é porque Deus estava me mostrando o erro e eu não estava me humilhando e obedecendo. Depois que a mãozinha pesa sobre mim, é que eu vou ver o que foi que eu fiz. Assim é Israel. Então vamos prosseguir nos arrependendo. É tempo de arrependimento. A palavra já está nas nossas mãos, o avivamento já chegou. A palavra é como fogo, só falta ter o arrependimento. Porque o fogo já chegou. Se estamos com a palavra, diz o profeta Jeremias, que já passamos o estudo por ele, já estudamos dizendo que a palavra é como fogo, é como um martelo que esmiuça a pedra. Então estamos com tudo nas mãos. A palavra nos aviva, juntamente com a presença do Espírito Santo, porque onde está a palavra, ele vem, vai fazendo toda a obra do avivamento. Então vamos prosseguir. Lamentações de Jeremias, capítulo 1, de 1 a 5. Jerusalém está deserta. É tudo que você vê nesses versículos de 1 a 5, é falando do deserto que ficou em Jerusalém. Jeremias, Lamentações de Jeremias, de 1 a 6, capítulo 1, de 6 a 11, o esplendor se foi. Cadê o esplendor de Jerusalém? Foi embora. Aí nesses versículos nós vemos de versículo 6 até o 11. Nós vemos falando sobre isso, que o esplendor se foi. Leiam com cuidado, para deixar gravado no coração. Porque a palavra no coração evita o pecado. Lamentações, capítulo 1, de 12 a 17. O Senhor nos entregou. Leia sobre isso, nesse capítulo 1, de 12 a 17. Leiam e vão entendendo tudo que Deus está falando. Lamentações, capítulo 1, de 18 a 22. O Senhor é justo. Nisso é que nós temos o entendimento que Deus é justo. Glórias a Deus. Está aqui o primeiro capítulo de Lamentações do profeta Jeremias. Não é muito triste o profeta ver situações como essa. E aí eu experimentei um pouquinho disso quando, bem antes da pandemia, eu fiquei vendo como está a terra, olhando. Muitas vezes, enquanto eu caminhava no amanhecer, fazendo meu período de exercício, caminhada de 1 hora, e Deus falando comigo sobre as pragas. Eu nunca tinha experimentado, né? Uma situação daquela. E o Senhor, antes de acontecer, começou a falar comigo sobre as pragas. E uma delas que já vimos, desde que Deus me falou, a mais recente, foi a pandemia. Que coisa terrível. Mas o Senhor já me avisava, já me falava, e fala a todos os profetas e profetisas tudo o que Ele vai fazer. Ele diz na sua própria palavra, como falou com Abraão, lá no início da Bíblia, em Gênesis, quando ele avisou Abraão sobre Sodoma, ele falou mesmo assim: eu ocultarei ao meu servo Abraão o que eu vou fazer? Como eu vou ocultar? Ele vai ocultar as profetisas e os profetas dos últimos dias o que ele vai fazer? Não oculta. Ele vem e fala para a gente, que a gente faz às vezes de ouvido de mercador, faz de conta que não viu nada. Mas o profeta que realmente sabe sua responsabilidade e a profetisa, ela vai agora orar por aquilo que Deus está mostrando. E eu começava a orar sobre isso, pedindo ao Senhor: tem misericórdia de nossos filhos, tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Nos livra das pragas que estão vindo, porque, Senhor Deus, eu sei que o Senhor não vai deixar de trazer. O Senhor está falando porque vai fazer, mas eu sei que o Senhor vai fazer e pode guardar o teu povo, como o Senhor guardou o teu povo no Egito. Eles eram bonzinhos? Não. Estavam fazendo coisa errada? Estavam. Adorando deuses, quando eles poderiam se negar a adorar, mesmo que morresse. Mas eles não fizeram isso. Então, o Senhor poupou a si mesmo, porque o Senhor tem um amor incondicional. Então, como tua igreja faz também a mesma coisa, tua igreja também tem se distanciado do Senhor. E eu sei que o Senhor não vai deixar de mandar as pragas, mas o Senhor pode nos guardar e nos poupar e nos ajudar a entender que precisamos nos humilhar diante de Ti. Ajuda-nos, Senhor. E aí eu ia conversando com Deus sobre isso, até que chegou. Chegou e foi terrível.
E eu ia para o templo, ficava do lado do templo, o templo fechado, orando com um grupo pequeno, porque todos estavam com medo das contaminações. E eu estava ali também com medo, mas eu estava fazendo o que todo filho de Deus deve fazer. No meio das pragas, vamos orar. Era bom que nós orássemos antes, mas logo que a gente deixou que acontecesse, então vamos orar. Temos que orar. Mas eu gostaria que de agora por diante a gente não esperasse chegar as pragas. Viesse para o templo orar. Por que para o templo orar? Porque ele foi feito para oração. E trocaram tudo. Agora tem mais evento do que oração para poder atrair o povo. E nós não podemos viver assim, querendo fazer a vontade do povo. É para fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é que estejamos com os templos lotados em cultos de oração, ainda se brigando para entrar. Uma santa briga. Saiu a primeira turma, está demorando de sair, nós queremos orar, nós queremos orar. A turma toda já na porta esperando para entrar outro grupo, porque o tempo não vai dar para todas as pessoas. Já aconteceu isso em algum lugar. E essas pessoas cresceram de tal maneira que chamou a atenção do mundo. Meu esposo já esteve nesse lugar. E lá o pessoal ora e briga por oração, no templo. Porque em casa não precisa brigar. Você entra no seu cantinho, lugar secreto, e vai orar, falar com o Senhor. Não precisa de nenhuma concordância, você vai adorar Ele. E também pedir, se você quiser pedir. Mas o foco de você estar e eu estarmos no lugar secreto é para adorá-lo. Mas no templo, não somente para adorar. A gente reúne para adorar, mas também tem por obrigação de fazer o principal papel, que é o templo para isso, casa de oração. Então, nós precisamos, enquanto é tempo, pedirmos ao Senhor para nos mover, para criar circunstâncias que não sejam de dor. Assim, uma circunstânciazinha para mostrar que a gente precisa ir. Mas não de dor, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos leva ao templo por amor. Mostra, assim, a tua fidelidade a cada momento da nossa vida para ver se nós conseguimos entender que a tua fidelidade nos convoca a sermos fiéis também. A tua fidelidade dura para sempre, que nós possamos ser fiéis também. Então, que não seja pela dor, Senhor, mas só por contemplar a tua fidelidade como estamos contemplando. Nós ficamos no meio de todos esses que foram ceifados pelaquela praga terrível, pessoas nas máquinas, respirando forçado por aparelhos. Isso foi terrível demais, meu Deus. Que essa circunstância que o Senhor já criou de nos mostrar o seu amor, a sua vontade de nos deixar vivos, né? Porque o Senhor teve essa vontade, a gente não merecia, o Senhor fez isso. Que isso aí, só em a gente olhar isso, de termos ficado, de sermos esse milagre, que nos leve aí ao templo orar. Que não seja pela dor, meu Deus, tem misericórdia de nós. Abre os nossos corações. Faz como o Senhor diz, a tua palavra diz que Jeremias 23, 29 diz que é como um martelo que esmiuça a pedra, vai esmiuçando com a tua palavra o nosso coração. Num tempo tão maravilhoso, onde nós estamos estudando a tua palavra diariamente, 3 capítulos por dia dentro da nossa casa e 1 capítulo por semana com os nossos discipuladores. Que essa palavra venha triturando, venha nos incomodando, até nós sermos agradecidos porque ficamos vivos, porque somos um milagre. No meio de tantos que foram levados, o Senhor nos deixou aqui e tem propósito. O Senhor não nos deixou para a gente continuar naquela mesma vidinha de templos fechados. Como é que a igreja, sendo o hospital do Senhor, o lugar da cura, da libertação, o lugar da adoração, portas fechadas e as pessoas passando endemoniadas e sem ter socorro. Tem que estar aberto. Pessoas orando. Os endemoniados passam. E ali o Senhor atrai, como acontecia com Jesus. Ele ia chegando e eles vinham se denunciando. O que é que está fazendo aqui, Jesus? A mesma coisa, eles passando pela porta e dizendo, o Senhor está aqui, Jesus? Esse povo está orando, é Jesus? E eles terminam entrando. E eles são libertos, são salvos. É desse jeito. E a gente continua no processo de estarmos em concordância com nossos irmãos no templo.
Porque aqueles que não querem compromisso com Deus dizem assim: eu não estou orando em casa, eu oro em casa. É porque não liam a Bíblia, mas agora estão lendo. Certamente nós vamos chegar em Mateus 21, versículo 13. Vamos ver o Senhor dizendo: a minha casa é chamada casa de oração. Então eles estavam assim, tranquilos, porque não tinha a Bíblia estudada. Agora que estão estudando, sabemos que nós estamos sendo mudada a nossa história. Porque só quem muda a história do homem é Jesus, e Jesus é a palavra. Então, como nós estamos com a palavra, estamos com Jesus, nosso dia a dia é de vitória, nós vamos chegar àquela conclusão, que é justamente isso: oração, jejum, ganhando, consolidando, discipulando e enviando. Ninguém pode fazer essa obra sem oração e sem jejum, sem meditação da palavra. Então, graças a Deus, o Senhor criou circunstâncias, porque Ele nos deu o direito de continuar vivos depois da pandemia. Então, essa circunstância é agradável. Vamos aproveitar que Ele fez isso conosco e sermos agradecidos, parar com essa correria de vida. Se você tivesse na pandemia novamente, você estaria com correria de vida? Ao contrário, dentro de casa, todo mundo preso. Não teve que parar? E agora? Por que não para servir a Deus? Só para se for na pressão do sofrimento? Por que não para na pressão da bênção? De ouvir a palavra, de obedecer a palavra? Vamos parar nessa pressão da bênção? A bênção está nos pressionando, nós somos abençoados grandemente. Será que não podemos ver que a bênção está nos empurrando para a obediência? Nós somos abençoados. Abramos os nossos olhos espirituais. Essa nossa permanência aqui, depois de tudo que nós passamos pela pandemia, é porque o Senhor nos abençoou, tem algo para fazer ainda aqui, e o que tem que fazer mesmo é obedecer. Você acha que o Senhor deixou a gente aqui para fazer o quê? Ser obedientes. Então nós estamos pressionados, porque a bênção correu atrás de nós, a bênção da vida, a bênção da longevidade. Será que isso não é o bastante para a gente caminhar com Deus? Caminhar com Deus é fazer o que Ele manda. Será que Ele deixou escrito Mateus 21, 13 para a gente achar bonitinho? Botar na parede pendurado: a minha casa é chamada casa de oração. Foi? Ele voltou assim porque você, meu querido adolescente, que está com o celular na mão, naquele horário que você fica lá, só perdido naquelas coisas todas, venha para o templo orar, forma um grupo de adolescentes, vem orar com concordância, pedindo ao Senhor as bênçãos que você precisa, que são as principais: formar uma família quando chegar na sua juventude, com a santa mulher de Deus. Se preocupar com a sua família que vai ser formada, porque você que é um homem certamente quer casar. Então, adolescente do sexo masculino, vem para o templo pedir pelo que é mais importante na sua vida material, que é formar uma família onde possa você dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Adolescentes olhando só o celularzinho na mão. Parece até que já virou um amuleto o tempo todo lá. Só o celularzinho na mão. Quem é doido de tomar na mão? Quem é doido de recolher na hora de dormir? Nem os pais têm esse direito. Alguns têm até a senha, o pai não tem direito a entrar, que não sabe nem da senha. Então, vem, adolescentes, orar no templo. Graças a Deus que vocês já estão conseguindo fazer um discipulado com a Bíblia. Então, já deu para entender o que Deus quer? Você que ficou adolescente, é porque Deus tem compromisso com você, está lhe dando mais uma chance. A criança que ficou, o jovem que ficou, todos que escaparam da pandemia, porque Deus quer falar poderosamente e já está falando. Sejam gratos. Eu tenho algo para fazer. Venha me obedecer. Vamos começar pela obediência, que eu não vou fazer nada na vida de desobediente. Venha obedecer. O que é minha casa? A casa de oração. Então venha orar. O que é que eu mando fazer para salvar as vidas, para mostrar o amor de Deus às vidas, libertá-las, tomadas da mão do diabo, ganhando, consolidando, discipulando, enviando. Deus está falando, queridos. Só não ouve quem não quiser. Olha a gratidão, você está vivo, não é em vão. Deus tem propósito. Aproveite logo e comece pela obediência. As demais coisas Ele vai te falar do que Ele quer fazer, mas comece pela obediência.
coisas principais na vida do cristão, vida de oração, lugar secreto, ir para o templo, essa é a nossa vida. Orar no templo, orar em casa, meditar na palavra de dia e de noite. E uma vida de adoração só pode ser desse jeito. Não me diga que você está dando mais importância ao estudo secular. Estude, mas não seja ignorante espiritualmente. É primeiro lugar o reino. Então, fez a lição, já fez os deveres, pegue a Bíblia, vá orar, porque esse é o dever de todo crente. Já chega de estudo, já estudou bastante, agora vá orar, não fica um livro enrolando, passando página, ou então na internet. Estou fazendo ainda, estou aqui fazendo os deveres no celular, né? Oh, que beleza, que maravilha. E ali vai aparecendo algumas coisas que não é a lição, e você só absorvendo. Em nome de Jesus, se arrependa. Adolescente, criança, jovem, adulto, ancião, nós tivemos uma chance. Deus nos poupou. E não foi em vão. Principalmente para o nosso ministério, não foi em vão. O primeiro passo já estamos dando. Discipulado, meditando na palavra de dia e de noite. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.